Sejam muito bem-vindos a mais um Sextou com Sobriedade. Qual que é o nosso tema de hoje, Alex? Um tema muito importante para você, papai, você, mamãe, vovó e vovô, né? Carnaval e crianças. Essa combinação realmente combina? Ela é boa? Ela é positiva? Ou ela é ruim, bem negativa? É isso que a gente vai dividir aqui hoje, né? Então, se você tem um filho, uma filha aí, e você está querendo ir pular o carnaval, assista o programa hoje antes de decidir levar o seu filho ou sua filha junto contigo para aquele carnaval gostoso que você às vezes deseja curtir e viver. Porque assim, o que os olhos não veem, o trauma registra. Às vezes você, pai e mãe, seus olhos podem não ver o que vai acontecer com a sua criança nesse período, mas o trauma vai ficar registrado e a fuga futura pode ser muito dolorida para você familiar aí. Então vamos lá, Alex, o que acontece com a mente da criança, né, ao ser expostas a locais onde ocorre folia de carnaval, onde tem aquela bagunça, aquele piseiro, mesmo que a pessoa às vezes não vá para a avenida, não vá para o sambódromo, mas esteja num ambiente que tem ali barulho, bagunça, o que isso pode acontecer com as crianças? O que você consegue trazer para todo mundo aqui? Pô, isso é muito bom, né? E o quanto vale a pena saber sobre isso, porque muitos pais aí costumam levar, né, seus bebês, suas crianças para a folia, para o carnaval, né, curtir um trio elétrico, curtir um bloquinho, curtir uma casa, né, de show, né, nessa época. É gostoso? É saudável? Sim, né? O carnaval ele é bom, certo? Aí vai o que cada tipo de pessoa envelopa, né, o seu carnaval. Mas o carnaval, em sua raiz, é para ser uma comemoração positiva. Só que quando você leva a criança, né, ou leva ali um bebê para esse tipo de festa, não é legal. Por quê? O que acontece? A criança ela ainda não tem o mesmo filtro que o adulto, certo? A criança ainda é muito frágil. O cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, principalmente a parte emocional. A parte racional dela ainda está mais desligada, ainda está a informação mais lenta do que emocional. E o que acontece com tudo isso? O excesso de música alta, o excesso de barulho, né? Aquele excesso de movimentação, calor, pessoas diferentes, tudo aquilo ali cria um estado na criança de hipervigilância. Alerta, né? Alerta, é isso aí. E ela recebe muitas informações ao qual o cérebro dela não está preparada adequadamente para processar tudo aquilo. Então é um hiperprocessamento para uma criança que ainda está bem imatura, né, com a parte cerebral imatura. Isso mexe com as emoções da criança. Só para você ter uma ideia aí, papai e mamãe, uma criança ela só começa a desenvolver de forma mais consistente a parte racional do seu cérebro a partir dos 6 anos de idade. Então, até os 6 anos de idade, a parte racional ainda não está com o desenvolvimento totalmente ativo, ele está mais devagar. O emocional não, o emocional já está mais formado, e o emocional já está ali vivendo muita coisa que o racional ainda não viveu. Então, aquela chuva, né, de informações, conforme a gente falou aqui, de vários tipos, vai criar aí um hiperprocessamento, né, onde pode esse cérebro vir a ter problemas. É a mesma coisa no carro, né, o motor, né, quando o motor ele tem pouca água, né, quando ele está preparado para se ventilar da maneira correta, ele ferve. E se você não prestar atenção, vai chegar um momento que ele vai o quê? Fundir, certo? Vai quebrar. Com a criança é a mesma coisa. O cérebro dela não está bem preparado. Com tanta informação, ela vai ferver. E se você não prestar atenção, vai dar sérios problemas lá na frente. Aí é o que a gente fala que vai gerando aí traumas invisíveis. Isso que você está falando é legal, porque quando a gente, por exemplo, né, a água do carro, para quem dirige ou quem tem essa percepção, tem o conhecimento, né? Se a água vai baixando, né, a água que tem que passar ali pelo motor, ela vai baixando e você não repõe. Às vezes no painel dá sinais, aparece a luzinha, aparece ali, né, a setinha informando que aquele carro está fervendo. Então, rapidamente você para, vai lá, coloca a água, mas se você não perceber e não estiver atento,
vai fundir o motor. E aí você vai ter sérios prejuízos financeiros, do tempo, que vai ter que parar aquele automóvel para arrumar. Agora, imagine os prejuízos financeiros na vida do seu filho, da sua filha, das crianças que você tem ao seu redor, passando por abusos. E não é só o barulho, não é só esse cortisol em excesso que gera no corpo delas, que afeta o sono, que afeta a alimentação, a sensação de segurança básica que deveria, ela não tem durante esse processo. Imagine os prejuízos disso a longo prazo. Essa criança se sentindo vulnerável, essa criança se sentindo desprotegida por você que deveria estar atento. Então, muito legal, Alex, sua colocação, porque dá pra gente parar pra perceber. Às vezes eu fico tão atento com um barulhinho diferente do carro, porque aí eu já paro, vou ver o que é, para não trazer um prejuízo grande no financeiro. Mas e com as suas crianças? Às vezes elas estão dando sinais que já estão passando por abuso, mas se você não conseguir os barulhos, e às vezes quando eu digo esses barulhos, a criança às vezes não fala, mas tem certos comportamentos, atitudes que quer dizer, me socorre, porque eu estou passando por algo que eu não sei lidar e vocês não estão percebendo por falta de conhecimento. Então fique alerta, porque nesse período é muito legal, é muita bagunça, muita folia, mas o predador, ele tá atento, né, Alex? Ele tá de olho, ele tá observando, as crianças vai ficando cada vez mais vulnerável e nesse período, então, é onde a família tira um pouco do pé, né? As barreiras sociais aí vão se diminuindo e o contato físico fica mais normalizado. Então é aquele tio, aquele avô, aquela tia, porque também tem mulheres abusadoras, que pega a criança, que pula, que faz barulho, que se joga no chão, que vai para a piscina. Em algumas questões essa pessoa pode estar abusando da sua criança e você nem percebendo, né? Muito interessante, né? Porque realmente agora você entrou num assunto que a gente queria mesmo falar bem sobre isso, que é o do abuso, né? E o que acontece nessa época, nessa festividade? O pai e a mãe que tem ali o contato com o álcool, tecnicamente, né, já como sabemos, que o álcool produz o quê? Já mais aquela lentidão na pessoa, né? Então faz com que os pais abaixem um pouco a guarda. Então você imagina, tanto numa festa de carnaval fora de casa, como dentro de casa. Tá ali, os pais estão com muita gente, os pais estão consumindo álcool, eles vão fazer o que? Automaticamente baixar a guarda com os filhos. E dentro desse espaço pode ter um predador. E esse predador, percebendo, né, essa guarda baixa, né, é onde ele vai o quê? Criar um momento, uma oportunidade para que ele consiga atingir o objetivo, né? Pegar aquela presa. Aquela criança ali para... Certo? E o abuso, a gente nem vai entrar tanto detalhado nas suas formas, certo, pessoal? Só que o abuso não necessariamente tem que ter o quê? A infusão física. A penetração. A penetração. Bem claro. O abuso é o quê? O toque também tem no tato, certo? Tocar a criança em determinados pontos do corpo, né? Que é legal. O olhar também é considerado sem, né, uma prévia autorização, é considerado um abuso. Então você imagina você, pai ali, bebendo e tal, você está se divertindo. E nada quer dizer que você não possa fazer isso. Quem somos nós? Quem é alguém para falar você não faça isso? Mas se você estiver ali bebendo, o seu corpo vai sofrer alterações. E junto ainda com a alegria, com o momento especial que você está vivendo, pode ser que o álcool vai te ajudar a ficar mais distraído ainda. E aí o seu filho, a sua filha pode estar correndo um risco, né? Esse risco que a gente está falando do abuso é um. A gente também vai explicar outro aqui, certo? Exatamente. Mas é um ponto. Então, olha o quanto é importante eu olhar e falar, peraí, o que o Alex e o que a Letícia está falando aqui faz total sentido. E assim, ó, esse ponto do abuso, gente, é né? Qual que é um outro ponto que nós devemos estar atentos? Nesse período, a criança ter o primeiro contato com a bebida alcoólica, fazendo uso, com uma espuminha, uma cervejinha, um copinho ali que ficou, um restinho que alguém deixou e que a pessoa não está percebendo, pode ser o primeiro contato que a sua criança, o seu adolescente vai ter com a bebida alcoólica. E aí nós perguntamos, né? Você sabe claramente se a genética dessa criança, desse adolescente, tem a predisposição para a dependência química? Que talvez pode ser no primeiro gole já desencadear aí a dependência no organismo dela.
E aí os prejuízos vai ser a longo prazo. E porque você não percebeu, porque você não estava atento, porque você não orientou. Então precisamos estar atento, né? Esse é um ponto aí, né, Alex, que a gente fala muito dentro do Minha Família Sem Drogas. Sem drogas, total, né? Que a mensagem clara que nós pais, quando consumimos o álcool, a gente está passando, né, uma mensagem clara para a criança de que aquilo é legal, de que aquilo é bom. Então, quantas crianças aí têm, né, seus pais, suas mães como heróis, né? E quando está lá na festa, comemorando, vê ali o pai ou a mãe bebendo, aquilo cria uma magia para a criança. Cria como se aquele pai estivesse tomando o seu espinafre treinando com o pai. Ó, essa é das antigas, hein, galera? Quem é das antigas aí vai lembrar, certo? Porque ela olha e fala, nossa, quando ele bebe aquela bebida, ele fica mais alegre, ele fica mais feliz, ele fica mais amável, ele me abraça, ele me beija, ele me ama. Uou! Ali é a solução mágica. Então, automaticamente, a gente cria aquele desenho na imaginação da criança de que a bebida alcoólica ela é importante para o quê? Para uma comemoração, para datas especiais, para eventos especiais. Então esse também é algo que acontece muito no carnaval, isso, né? Os pais e as mães bebendo ali e, querendo ou não, já influenciando ali, ensinando os seus filhos a usarem a droga, né? É uma droga lícita? Mas é droga. E é o que nem a Letícia falou, o corpo dessa criança pode não reagir tão bem quanto o do pai. E essa criança pode, na sua adolescência, começar a beber e se tornar um dependente químico. Então, olha que legal, que interessante, mais esse ponto que a gente está trazendo. A gente trouxe, a primeira instância, o abuso. Agora a gente está trazendo o quê? O desejo de beber, vendo seu pai e sua mãe ali se soltando, né? Sabe? Vivendo algo especial e com a bebida na mão. Então, é uma mensagem muito perigosa que no carnaval a gente passa mais e mais para as crianças. E outra mensagem, né, que nesse período de carnaval acaba acontecendo de ser passado para a criança, nessa folia, nessa festa, nessa bagunça, onde a criança às vezes vê que tudo pode, que muita coisa pode, que muita coisa é liberada, né? Ela cria que não precisa ter limites para certas coisas mais. Ela acha assim, mas será que é só nesse período? E às vezes ela vai querer viver uma vida desregrada, sem limite, um ano inteiro, fazer do ano inteiro o carnaval. Isso só na fase da criança e do adolescente? Não, na fase adulta também. Quantas pessoas a gente vê aí que acha que a vida é um carnaval todos os dias, de folia, de fazer o que quer, de extrema liberdade, sem limites, sem regra, fazer o que dá na teia de fazer. Então assim, no início isso é um caminho muito perigoso, né, Alex? Só que a recompensa vem imediata dessa felicidade, dessa alegria, o cérebro joga dopamina em excesso e assim, gente, é um período que a gente sai aqui na nossa cidade, é assustador de ver o quanto de criança e adolescente ali dos seus 10, 11, 13, 15 anos com copão na mão, com garrafa de bebida na mão, bebida alcoólica, e assim, mas não é proibido? Dá uma voltinha na sua cidade para você ver se não acontece o mesmo. Não é só na minha cidade, eu tenho certeza disso, né? Na minha não, porque eu não tenho uma cidade. Na cidade onde eu moro. Então assim, vai na cidade onde você convive para você analisar e perceber o quanto os adolescentes, crianças mesmo, estão tendo contato e tá achando que tá tudo normal. E não é normal, né, Alex? Não é. Jamais. Pode estar comum aí para as pessoas, mas normal não é. Jamais. Outro detalhe, Alex. Adultos que curtem embriagado, a criança se torna mais desprotegida. Fala um pouquinho disso pra gente. Antes de falar isso, o que a gente precisa falar com essa galerinha ali? É mesmo, Alex. Tem algo importante para vocês, famílias. Olha, gente, se você tá aqui com a gente, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, transbordar na vida de outras pessoas. O quanto pode ter um familiar, um pai, uma mãe, que ao você enviar esse convite, vai fazer eles terem a percepção de que precisam ter um olhar para a criança e para o adolescente e ajudar essa criança a não vir passar por um abuso
para futuramente não abusar de uma bebida, de uma droga ilícita ou uma fuga, seja ela qual for. Então, compartilha, curta. Se você ainda não segue o canal, comece a seguir o canal para que você receba aí mais Sextou com Sobriedade, para que você venha aprender cada vez mais, né, Alex? É isso aí. Então, será? Não se inscreveu? Se inscreve, vai aí agora e se inscreve, vai. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa. Faz diferente hoje. Faz um primeiro passo na sua vida e age de uma maneira diferente, tá bom? Curte, não deixa de curtir, não deixa de dar o like e não deixa de fazer o que a Letícia falou, compartilha. Algo fundamental na família de um dependente que possui a doença da dependência química, tá bom? A minha família possui a doença da dependência química há 37 anos, 36, por aí, tá? E o que a gente aprendeu ao longo dos anos? Nós só crescemos quando nós contribuímos na vida de alguém. Então hoje, isso que a gente vem aqui e se propõe a fazer para vocês é contribuição. A gente está crescendo e a gente precisa contribuir. E a mesma coisa é vocês. Se vocês não contribuírem na vida de outras pessoas, muito provavelmente a sua família também vai continuar ainda aí patinando por longos anos. Então, toma cuidado, presta atenção nisso que eu estou falando, da importância que é compartilhar um conteúdo de educação como esse com outras famílias, beleza? Por quê? Porque esse conteúdo que a gente está falando aqui não é apontar a família do dependente químico, é sim trabalhar a prevenção para as famílias que já estão passando por esse momento e ainda têm crianças, e para aquelas famílias que não não têm a dependência química, mas também têm crianças e adolescentes aí dentro do lar. Então presta atenção no que a gente está falando, compartilha, beleza? E assim, ó, quando o adulto, né, tá curtindo ali e acaba ficando embriagado, né, com o uso da bebida alcoólica, que essa criança comum. É normal, é comum, não é normal, exatamente. A criança fica desprotegida. E o que acontece? Inverte os papéis. Porque a criança, ela acaba querendo cuidar desse pai, dessa mãe, fica ali olhando, observando, analisando que esse pai, essa mãe às vezes dorme em qualquer lugar, fica de qualquer jeito, e essa criança sente, além de ter o sentimento de estar desprotegida, ela sente que ela ainda tem que cuidar desse pai, dessa mãe ali. Então assim, ó, aí gera uma quebra de elo de confiança. Porque quando a criança vê o pai ou a mãe alterado com a bebida, ela perde a base da segurança. Além da vulnerabilidade que ela fica, se algo acontecer, quem vai cuidar dela? Porque é como o Alex disse, a sua percepção ela diminui muito quando você está com o seu corpo alcoolizado. Quando o seu corpo está ali, né, sob efeito de alguma substância, lícita ou ilícita. Então assim, ó, o adulto, em vez de estar protegendo essa criança, ela passa a ser um indivíduo que vai precisar de ser cuidado, né? O que torna imprescindível a sensação aumentar mais ainda de vulnerabilidade nessa criança, né? E também do predador estar observando, né? E conseguir ali... E assim, ó, vai muito além, tá, gente? Às vezes não é só o toque físico, mas dependendo como a sua criança estiver, esse predador pode filmar a sua criança e colocar no mundo obscuro aí, né, das redes sociais, e você sabe perder o controle disso, e futuramente seu filho está dentro de um mundo da pornografia e você não fazendo nem ideia, porque o abusador tem de várias formas, de várias maneiras, tá? E não vem com uma estrela na testa para você perceber ou ter a clareza de como é, né? Não mesmo. E olha como é importante, né? Vamos lá, mais uma vez. Tudo que a gente está dividindo aqui hoje com vocês é de suma importância, tá bom? Porque lembra, a gente acabou de dar um exemplo, né, da parte de uma maneira ao qual a criança pode enxergar o pai e a mãe bebendo, né? Vê ali seus super-heróis bebendo, vivendo algo especial, então ela vê aquilo como especial. Mas também tem um outro trauma que vai ser criado, que é o quê? A criança se sentir abandonada, rejeitada, com o pai ou a mãe embriagado, alcoolizado, certo? Então ela vai ficar, tem essa fase oposta, né? De pai e mãe embalar na bagunça e esquecer a criança, esquecer de olhar, esquecer de cuidar, esquecer de entregar amor naquele momento, esquecer de festejar com a criança.
Então a criança também pode se sentir isso. O herói dela foi derrotado, né? Vamos dizer assim. E o que é interessante, sabe, Lê? É assim, ó. Isso pode acontecer com uma criança de 5 anos, uma criança de 10 anos ou uma criança de 1 ano, por exemplo. Certo? Às vezes você tá aí e você acha que um bebê de 1 ano não percebe nada. Pelo contrário, ele percebe tudo e ele percebe muito mais do que você. O que ele não consegue ainda é expressar fisicamente o que ele está percebendo. Então, tudo que você estiver fazendo ali ao redor dele, ele vai perceber. Então, uma criança de 1 ano ela também já pode, num momento desse, desenvolver um trauma de rejeição, certo? E depois crescer uma criança ao qual vai ter dificuldade de relacionamentos. Mãe, você está exausta de se sentir culpada, não é? O seu amor ele é imenso, mas ele não é o suficiente contra a doença do vício do seu filho. A impotência que você sente está destruindo você no dia a dia. Mas deixa eu dividir algo com você. A minha família, ela venceu o vício do meu irmão e a minha mãe venceu a codependência dela. Hoje estamos há 29 anos em sobriedade, um bom número. E nesses 29 anos, a nossa metodologia, ao qual desenvolvemos, já restaurou milhares de famílias pelo Brasil. Deixa eu te contar um segredinho. Você precisa de um método para parar de ser cúmplice do vício e parar de ser escrava da codependência. A sua paz não pode mais ficar esperando. Chega de carregar esse fardo sozinha. Aponte agora aí, a câmera para esse mesmo QR Code que você está vendo na tela e fale com a nossa família para você saber como fazer parte do programa Minha Família Sem Drogas. Queremos muito que você se torne um membro da nossa família, para que você experimente viver algo ao qual você jamais viveu na sua vida. Então, assim, gente, carnaval, álcool é uma mistura muito perigosa, né? E principalmente quando você tem criança, beleza? Olha o cuidado, cara, que temos que ter no momento que é para nós festejarmos, né? Simplesmente festejar, viver, é que nem eu falei, o carnaval ele é gostoso, e cara, ele é uma delícia, sabe? Quando se executado, quando vivido ali dentro da sua raiz, né? Um momento de comemoração positivo que as pessoas podem ter e viver, mas desde que seja de forma positiva. E assim, é aquele detalhe, é algo cultural. Se para você tem importância, olha como você vai viver esse momento. E se não faz sentido, não entra no embalo das outras pessoas. Ache algo para você fazer, curta a sua criança, curta o seu adolescente, programe algo sem barulho, sem bagunça, sabe? Crie momentos de conexão, de pertencimento. Registre, né, o Carnaval de 2026 com memórias saudáveis para sua criança e para o seu adolescente. Faça algo que talvez você nunca fez, aproveite o feriadão prolongado, como muita gente vai aproveitar, e curta, mas curta com sabedoria, curta com orientação, sabe? Busca se desenvolver, aprender. O que a gente está trazendo para vocês nesses minutos aqui do Sextou com Sobriedade é um pequeno detalhe de muito além aonde vai os tipos de abuso que existe. Mas os traumas, se você está me vendo, está nos vendo aqui, né? E já passou por algum abuso de alguma forma, você sabe o quanto isso te machuca ou te machucou, se você já conseguiu restaurar essa ferida com terapia ou de alguma forma. Mas se ainda dói em você, busque ajuda, busque socorro, não fique com isso sozinha. Porque quando você conseguir curar as suas feridas, o que isso vai acontecer? Você vai poder curar outras pessoas. A sua cicatriz vai ser cura para as outras pessoas que talvez já passaram por isso e também não estão pedindo ajuda. Então tem muita criança, muito adolescente que de alguma maneira, de forma virtual, de forma presencial, já estão passando ou passaram por abuso, não sabem pedir socorro, demonstram em comportamentos, em atitudes,
Se você não conhecer, você acaba forçando a sua criança a curtir um momento que para você talvez é importante, que é o carnaval, mas para essa criança ela sabe que é uma questão do predador, às vezes familiar, um amigo da família, estar no ambiente, essa criança fica tensa, o corpo dela vai reagir de várias formas, ela vai expressar que não queria, aí às vezes você briga, você fala que a pessoa tá rabugenta, que adolescente é os aborrecentes, que não é, mas você por não conhecer julga eles dessa forma e os prejuízos vai ficando. E com tudo isso, né, Lex, o que acontece? Na fase adulta, né, da adolescência para adulto, ele já pode desencadear a fuga no álcool ou em outras drogas, porque não sabem lidar com tudo isso que está acontecendo com eles. Então, essa é a nossa mensagem para vocês nesse dia, tá? Nessa sexta-feira abençoada, maravilhosa aí, que você tenha uma noite com, sabe assim, um repouso muito bom para o seu corpo físico, para sua mente, e que você faça um final de semana melhor ainda, tá? Um grande beijo, essas minhas palavras para esse Sextou com Sobriedade. Show, legal. E você, familiar de um dependente químico, você ainda está com o sentimento de que ainda não vai conseguir vencer, conseguir virar o jogo, né? Como está a sensação sua? O que você tem pensado, o que você tem sentido, o que você tem vivido em relação a isso? Você acha que não vai ter aquela luz no fim do túnel? Você acha que vai perder o seu filho, a sua filha? Você acha que vai perder o seu relacionamento? Você acha que ainda vai continuar tendo vários prejuízos pela doença dele ou dela? Então, se você ainda está tendo esse sentimento, você precisa vir com a gente. Você precisa estar junto com os profissionais que sabem te ensinar a ressignificar a sua vida e a sua história. Porque sem ensinamento, sem conhecimento, sem método para você aplicar no seu dia a dia, você não vai sair do lugar. E não adianta você querer culpar o dependente químico. Então pega aí, ó, tá vendo o QR Code que está aí na tela? Escaneia ele, tá? Vem falar com a nossa equipe para você conhecer mais sobre o que é o programa Minha Família Sem Drogas, a Jornada. Um programa de acompanhamento personalizado, onde você vai estar com a gente por 12 meses. E nós vamos fazer você entender melhor a sua vida, a entender melhor a sua identidade, a entender melhor a sua doença, que é a codependência, para que você ressignifique e restaure os seus resultados. Mas para isso, você precisa ir no QR Code. Você vai agendar com a nossa equipe uma sessão de scanner familiar. Essa sessão é gratuita, mas ela vai trazer muito mais autoconsciência para você entender o que você está vivendo no atual momento e o que você pode fazer para começar a sair disso, beleza? Pega o recado, abre a sua mente, abre o seu coração e vem com a gente, que isso vai mudar você e depois vai mudar toda a sua família, tá bom? Um ótimo final de semana, um ótimo carnaval. Viva e festeje um carnaval consciente, dentro dos princípios e dos valores cristãos, que fazem com que a família seja soberana. Beleza? Não demore para o azar, não abra a janela para a derrota, porque você pode muito mais do que você está imaginando. Viver, comemorar, ser feliz, com consciência. Tá bom? Beijo no coração, galera. Valeu! Missão dada. Missão dada. Missão cumprida. Missão cumprida, já é episódio número 8 do Sextou com Sobriedade. I just wanna speak the name of Jesus.